Muitos conflitos, tema do nosso programa de hoje, surgem em razão de um posicionamento. Seja numa conversa de bar, seja no post de uma pessoa pública nas redes sociais, a gente vê com muita frequência debates importantes se transformarem, como disse o Pablo aqui, num fla-flu. Quem comenta por que a polarização é prejudicial na resolução de conflitos é o psicanalista Christian Dunker. Poderia olhar para o nosso universo de trabalho, né, e ver como ele foi incorporando uma regra, né, que a gente poderia chamar de regra da aceleração, né, em que vale mais aquela resposta que é mais rápida. Portanto, aquela que consegue ler o outro e a demanda do outro de uma maneira mais concisa. Bom, o que acontece quando eu vou acelerando? Eu vou reduzindo a captação da mensagem do outro. Eu vou reduzindo a minha potência de escuta sobre o outro. Eu vou tendo que pegar ele assim muito rápido e responder muito rápido, porque eu acho que é isso que ele está esperando. Agora, que ninguém foi cultivando muito, é que conflitos podem ser tratados pela palavra, mas a palavra custa caro, porque ela demora tempo para se desenrolar, né? Ela demora tempo para que eu a encontre na justa medida. Ela demora tempo para que eu me faça compreender pelo outro, né? Esse tempo é preciosíssimo. E ele foi sendo reduzido e substituído por esquemas de interpretação muito simplificados. Eu quero usar essa fala do Christian para perguntar para o Pablo sobre essa redução do nosso espaço de debate, né? Tem um texto seu que você fala sobre o toque de Midas inverso e a interdição do debate público. O que você vai dizer é, dependendo de quem veicula aquele posicionamento e da minha repulsa a essa pessoa, eu me abstenho de discutir o tema, porque aquela pessoa me gera tanta resistência que eu não consigo, enfim, discutir mais nada que essa pessoa tenha proposto. Se eu não me engano, no seu texto você fala sobre segurança das urnas eletrônicas e também sobre a questão das escolas durante a pandemia. Fala um pouco mais pra gente. Eu tenho um texto do New York Times que eu cito sempre aqui, que é os republicanos acreditam no aquecimento global no final das contas, que fala exatamente isso. A pesquisa era, eles acreditam, mas como eles acham que é um tema democrata, aí ninguém mais debate esse assunto. Como essa dinâmica da polarização é uma dinâmica relacional, a partir do momento que um determinado agente do campo adversário adota uma determinada posição, não pegar bem para você no seu próprio campo adotar ela também ou se aproximar dela, né? Então, nesse texto que você menciona, eu chamo a atenção para o caso da abertura das escolas, né? A partir do momento que aquilo ficou vagamente identificado como uma posição bolsonarista, o campo da educação, que é formado majoritariamente de pessoas progressistas, não pode discutir a abertura das escolas porque sou a bolsonarista, não é? Ou então o problema da segurança pública, que é identificado com o campo conservador, as pessoas progressistas não podem falar disso, porque senão parece coisa de gente conservadora, que quer armar a população. Embora não necessariamente, ao falar de segurança pública, você está adotando uma determinada posição sobre isso, mas o tema ele fica interditado, determinadas posições, como elas podem se aproximar, ou pelo menos aparentemente se aproximar das posições do adversário, elas ficam interditadas, né? E aí o debate público fica viciado, porque só um lado fala e a gente não consegue fazer contrapontos. E mais, a gente não consegue pensar com independência. Entendeu? Então, por exemplo, as pessoas de esquerda não têm muita dificuldade de debater a questão da abertura das escolas, embora seja um problema controverso. Tem o problema da segurança, obviamente tem o problema da segurança, da contaminação das crianças, dos professores, mas tem déficit de aprendizagem, isso gera desemprego no futuro, isso gera um problema de formação da mão de obra, tem tantas implicações e elas não conseguem entrar no debate público porque adotar essas posições levaria a parecer que você está sendo bolsonarista. E para evitar que eu seja bolsonarista, é melhor eu não entrar nessas questões, né? Isso vale para muitas questões. Uma das coisas que me preocupa muito, por exemplo, a questão da segurança pública, um tópico fundamental. Todos os brasileiros acham isso um tópico fundamental e tem um pedaço da sociedade que se recusa, porque acham que isso aí é território da direita e, portanto, a gente não pode ter visões alternativas sobre esse assunto. E a gente precisa falar, porque tem problemas de segurança, as pessoas são roubadas, as pessoas têm medo, as pessoas
existe um problema de segurança pública no Brasil visível e a gente precisa ter mais diversidade para abordar esse assunto. Claro, claro. A gente, enfim, precisa discutir políticas públicas abertamente, né? E não deixar só um grupo falar sozinho sem que a gente possa construir soluções de consenso. Mas a política, como vocês sabem, muitas vezes gera bastante treta no grupo da família no WhatsApp. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o motivo das brigas não é a posição partidária dos parentes. É o que mostra uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia da UFRJ, publicada no ano passado. Os embates não acontecem porque alguém apoia o candidato X ou o candidato Y. Na verdade, o conflito surge quando as pessoas se frustram com o posicionamento dos parentes. Então, é essa quebra de expectativas que termina nas famosas brigas no grupo. A gente sabe que toda família tem problemas, tem tensões, mas estudos antropológicos mostram que a gente sempre espera algo de bom dos nossos parentes. Hoje, o posicionamento político está atrelado a temas como igualdade de raças, gênero, liberdade sexual e religiosa, por exemplo, e a partir desses debates, algumas pessoas começaram a notar o preconceito que existe dentro da família. E aí, é um prato cheio para uma briga no almoço de domingo. Karnal, eu pensei numa coisa que eu queria falar com você, porque eu acho que essa questão de, nos dias de hoje, as discussões da política são sobre esses temas sensíveis, revela o fato de que hoje alguns grupos minoritários e minorizados têm a possibilidade de veicular as suas demandas, de falar sobre isso. E a gente, por ter vivido numa sociedade hierárquica, com diferenças de poder entre os grupos e muitas vezes um passado autoritário, o que a gente fazia era fingir que esses conflitos já não estavam aí. Será que essa voz dada a esses grupos gera essas tensões e aí a gente se frustra em relação à reação do outro, porque a gente nunca tinha sido colocado nessa situação antes? Acho que existem dois riscos nas questões que você levantou com essa pesquisa interessante. O primeiro, nós nos decepcionamos porque supomos, na nossa fantasia, que a família seja um espaço de plena harmonia e de afeto. E a família é o microcosmos da sociedade. Ou seja, nós achamos que a família deveria ser a plena concórdia, mas ter o mesmo sobrenome ou uma carga genética parecida não nos torna pessoas idênticas. E segundo lugar importante, o fato de que minha avó não reclamava da opressão machista que ela sofria e as netas reclamam, não é porque não havia machismo, não havia oposição. Então, é como você dizer, por exemplo, que no período militar não tem corrupção, porque, afinal, não havia uma observação de uma imprensa livre sobre as obras do governo. Ou você acha que as mesmas empreiteiras que hoje se envolveram em questões graves de corrupção, quando fizeram outras grandes obras, eram modelos de probidade? Não. A diferença é a imprensa livre, a diferença é o orçamento transparente, a diferença é a Constituição de 88. Então, eu fico achando que a corrupção foi inventada agora. Não, mas agora é maior, claro, e agora há mais mulheres reclamando, não é porque os homens pioraram, os homens estão no mesmo lugar, que agora as mulheres criaram um empoderamento e não aceitam mais algumas questões. Então, eu tenho que cuidar com essa falácia, não é o fato de que surgiram atores novos, o problema é mais antigo do que os atores, agora surgiram vozes para esses atores.